Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa da Saúde Max, o programa onde falamos sobre tudo que tem a ver com saúde e bem-estar. Eu sou Caterine Okubo, empresária no ramo de saúde, e hoje no programa temos uma convidada mais que especial, a maravilhosa advogada de imigração e apresentadora do programa Conexão Imigração USA, Renata Castro. Bem-vinda, Renata! Obrigada, Catherine, pela oportunidade de estar aqui falando a respeito de saúde e imigração. E Renata, vamos começar aqui já com a primeira pergunta, né? Se a pessoa que está aqui nos Estados Unidos, em processo de se legalizar, ela pode ter um seguro de saúde via o governo? Essa é uma pergunta que está se tornando cada dia mais frequente, né? E é muito importante para quem está assistindo o programa entender que o ambiente migratório está mudando. Então, o que era a realidade no passado não é mais. E a recomendação que a gente sempre deu para os nossos clientes é evitar utilizar qualquer benefício governamental para que isso não possa ser utilizado contra você no futuro. Então, nem tudo que lhe é permitido lhe convém. Então, a minha sugestão sempre é buscar um atendimento privado para evitar uma caracterização de que essa pessoa está usando benefícios governamentais. Isso é muito interessante também. As pessoas têm que realmente ter esse conselho aí migratório, né, de falar com um profissional. Mas também uma outra pergunta é para aqueles que estão fora do status e que eles pensam, eu não preciso de ter um plano de saúde, isso daí nunca vai me afetar. O que é a sua sugestão como advogada? Caterine, essa é uma excelente pergunta, porque muitas pessoas desconhecem o fato de que, apesar de você ter acesso a um atendimento médico, em até alguns estados, como Massachusetts, que permitem que imigrantes indocumentados tenham acesso a um plano de saúde financiado pelo governo, essas informações podem, porque são fornecidas ao governo, elas podem posteriormente ser utilizadas contra esse imigrante. Então, mais uma vez, se você é imigrante, principalmente se você está fora de status, você não quer comprometer a sua saúde e nem as suas possibilidades imigratórias. Então, se você tem a possibilidade de buscar um atendimento privado, um plano de saúde privado, porque quando você fala de um plano de saúde privado, você está falando de algo que é regido pelos contratos e não pelo governo. Então, se uma entidade privada está disposta a assegurar você por um pagamento, você que está fora de status deve, sem sombra de dúvidas, fazer isso. Você sabe, Catherine, que há um tempo atrás teve uma menina que sofreu estava sendo vítima de um problema de saúde muito grave e ela foi internada, né? E o hospital queria mandá-la embora para o Brasil, porque ela não tinha cobertura médica, né? E ela ia sofrer uma deportação em virtude da saída dela. E a família estava brigando, que não queria que ela fosse mandada embora, mas o hospital já não tinha mais a obrigação de manter os cuidados gratuitamente, porque ninguém estava cobrindo aquilo. Nossa. Então, ao mesmo tempo que você se compadece da situação dessa família, você pode ver como isso pode ser evitado tendo um plano de saúde privado, independente do seu status. Então, para as pessoas que estão fora de status, que acham que não ter um plano de saúde não vai ter nenhum efeito porque ela não tem credit score, qual que é a sua sugestão como advogada? A sugestão, Catherine, é que a pessoa que está fora de status, ela tem que sempre tentar proteger a sua habilidade e as possibilidades dela ficar nos Estados Unidos. Apesar de eu não ser uma agente de seguros, eu como advogada posso dizer que o credit score não é necessariamente atrelado à sua possibilidade de receber uma cobertura no que tange a questões de plano de saúde. E eu volto a dizer, o bem mais valioso que um imigrante indocumentado tem nos Estados Unidos, ou os bens mais valiosos que ele tem, ou ela, número um, a saúde. Porque se você como imigrante indocumentado fica doente, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai prover para a sua família? A doença, ela além de ter um impacto na sua vida, com a sua família, a sua possibilidade de longevidade, ela impacta a sua habilidade, às vezes até de permanecer nos Estados Unidos. E também você quer proteger a sua possibilidade de se legalizar no futuro. E como que um plano de saúde pode proteger você de uma possível inadmissibilidade, do governo concluir que você não deve receber um green card? O governo pode proibir um indivíduo, mesmo em situações de green card por família, quando o governo acha que aquela pessoa vai se tornar um encargo público. Então, para você que está fora de status, que não tem crédito, esse é um apelo de uma advogada de imigração. Se você encontrar uma maneira de receber
uma proteção médica por meio de um plano de saúde que reconhece o seu status imigratório irregular e que ainda assim estende a sua proteção médica, isso pode ser sim uma maneira de se proteger para, quem sabe no futuro, uma maneira de se legalizar e, mais importante que tudo, proteger a sua saúde. E a gente sabe que hoje em dia existem opções alternativas que o imigrante não precisa de Social Security ou Credit Score para se qualificar para planos de saúde, né? Então, fica aí a dica da advogada. Uma outra pergunta também é que se o imigrante que está em processo de se legalizar e ele não tem um plano de saúde, já tem casos que ele fica doente, ele vai ter que voltar para o Brasil? Como que isso funciona? Tudo vai depender do tipo de processo que ele venha a ter, né? Quando a gente fala de um imigrante que está fora de status ou que está buscando um processo, num ambiente imigratório cada vez mais restritivo, você vai ver o governo buscando maneiras ou justificativas para negar o seu caso. Então, é importante lembrar que os Estados Unidos é um país onde o governo federal é mínimo. Ele quer muito pouca interferência na vida do cidadão e interferência significa até financiar serviços que em outros países de primeiro mundo são considerados necessidades ou básicos, como o acesso à saúde. É importante lembrar que a indústria de planos de saúde nos Estados Unidos relutou durante anos em dar acesso à cobertura para pessoas que tinham condições pré-existentes, que eram as pessoas ou são as pessoas que mais precisam de atendimento e de tratamento. Então, se o governo chegar a um ponto de restringir o acesso ao Green Card, porque essa pessoa tem uma possibilidade de se tornar um encargo público, a lei ampara o governo americano. Então, para você que está passando por um processo imigratório, que já investiu tempo e dinheiro em advogado, em taxas do governo, eu acho que esse é um pequeno investimento para se proteger e mostrar ao governo americano que, independente de qualquer problema de saúde, você tem condições de se legalizar sem se tornar um encargo público. Interessante, hein? E para quem está aí querendo o sonho do Green Card, existe alguma vacina obrigatória hoje em dia? O governo já fez algumas mudanças em relação à vacina, Catherine, mas a grande polêmica que houve em cima da vacina do Covid, né, que era obrigatória, ela se tornou agora opcional. Então, para você receber o seu Green Card, no período atual, você não precisa ter a vacina do Covid. No entanto, uma das coisas que eu vejo com muita frequência é quando a pessoa vai fazer o exame de Green Card, né, o medical exam, que é obrigatório para você, quando vai fazer o seu processo de Green Card, ainda tem uma série de vacinas que são obrigatórias. Então, por exemplo, os Estados Unidos é um dos países que tem verdadeiro pavor de uma nova crise de tuberculose. Por quê? A medicina deles não é que não é avançada. A crise de tuberculose que aconteceu no Brasil, o Brasil tem uma infraestrutura médica muito melhor para lidar com uma expansão, digamos assim, de tuberculose no Brasil, ou uma epidemia de tuberculose no Brasil do que nos Estados Unidos, porque afligiu muito mais o Brasil. Então, por que eu estou falando disso? Quando você vai fazer o seu processo de Green Card, você tem que mostrar que tomou as vacinas de tuberculose. Então, a isenção ela é exclusiva da vacina de Covid. Ela não se aplica às outras vacinas. Então, para você que está buscando um Green Card, ter a sua vacinação em dia vai ser obrigatório, exceto da vacina do Covid, para que você possa chegar até o seu Green Card. Existe algum tipo de outro exame obrigatório também para o Green Card? Quando você vai fazer um exame para o Green Card, você vai ter um médico que é credenciado, e uma coisa que é muito importante dizer é que dificilmente, até hoje eu nunca vi esse exame ser coberto por um plano de saúde nos Estados Unidos, porque ele é feito exclusivamente para imigração e não para fins de saúde. Então, você vai ter toda uma bateria de exames e de vacinas que você tem que apresentar, mas o médico conduzindo aquele exame é que vai determinar quais vacinas você tem que tomar novamente e se tem que tomar. Por quê? Os Estados Unidos está preocupado com doenças infecto-contagiosas, é uma questão de saúde pública. Então, para você que está assistindo o programa, essa é a oportunidade de você, se você está pensando em se legalizar ou busca legalização, de você estar buscando um tratamento médico, quem sabe com um plano de saúde, para você se precaver e estar a par, estar atualizado em todas as suas necessidades médicas, para quem sabe na hora de receber o tão sonhado Green Card, você não ter que esperar tanto tempo.
E falando nisso do novo presidente Trump, né? Você tem alguma previsão de mudanças de leis migratórias ou de subsídios de saúde? Olha, eu acho que quando a gente fala de um governo Trump, o posicionamento do governo Trump já é de conhecimento geral, isso não é uma opinião política, mas no primeiro mandato de Trump, ele já havia se posicionado em haver uma política de saúde muito mais restritiva, tanto que atualmente, com o DOGE, né, que é esse gabinete que foi criado e hoje é liderado pelo Elon Musk, já está fazendo cortes para o Medicare, para o Medicaid. A gente tem hoje um novo ministro da Saúde que tem um posicionamento muito mais restritivo. Eu acho que pro imigrante, principalmente pro imigrante brasileiro que preza, né, o acesso à saúde, vai ser cada vez mais importante tomar a frente do seu futuro de saúde nos Estados Unidos, porque não me surpreenderia se houvessem restrições de acesso a planos de saúde para imigrantes, mesmo aqueles que estão legalizados, mas que ainda não são cidadãos. Então, acho que nesse momento é importante entender como funcionam as políticas de restrição nos Estados Unidos. Geralmente, em governos republicanos, há um posicionamento restritivo em acesso a benefícios do governo. Então, o Affordable Care Act, que muitos conhecem como Obamacare, mas que o nome da lei é Affordable Care Act, que expandiu o acesso a tratamento de saúde, é bem provável que seja cada vez mais restrito e, quem sabe, até eliminado. E Léo, aproveitando que a gente tem advogado aqui, você quer falar alguma coisa? Quero. Tem uma coisa para falar. Chega dessa coisa de imigrante, o Léo tá tentando chamar a namorada. Boa sorte, então. Não, peraí, não tem boa sorte. Léo, qual é o seu biotipo? O que você procura numa namorada? Tem que saber cozinhar feijão e arroz. Muito importante. Tá vendo? Eu falo para as brasileiras que para arrumar um namorado gringo, tem que saber cozinhar. Beleza acaba, mas a fome não, né, Léo? Sim. Então tá, gente, pode enviar aí o seu currículo pro Léo. Mas para finalizar aqui, Renata, qual que é a sua dica número 1 para os imigrantes que estão querendo se legalizar hoje em dia? É buscar ajuda, é cuidar da sua saúde. Eu sempre falo que para o imigrante que está indocumentado, o green card se torna um objetivo de vida, mas não adianta ganhar green card e perder a sua saúde. É se proteger, é proteger as suas possibilidades nos Estados Unidos, é ser positivo. Parece que isso daí não é relevante, mas sem sombra de dúvida, quando você é positivo, você acaba buscando opções e buscar a ajuda de uma advogada licenciada. E eu espero que você, imigrante que está nos assistindo aqui, decida tomar as rédeas, né, do seu futuro, tanto de saúde quanto imigratório nos Estados Unidos, que você tenha muita sorte aí e que seu sonho americano se realize com um green card muito em breve. Muito obrigada, Renata, por estar aqui. E para quem quer saber mais sobre o seu trabalho, como que eles podem te encontrar? Basta visitar o site USA for All, USA, o número 4, all.com, e agendar um contato inicial gratuito com a minha equipe. E eu espero muito em breve poder ajudar você a realizar seu sonho americano. Excelente! E para você que nos assistiu, lembre-se, saúde é um processo constante e com as estratégias certas, todos nós podemos alcançar o melhor desempenho em qualquer área da nossa vida. Pessoal, mandem suas dúvidas e perguntas para o nosso site e mídia social que está aqui na tela. Eu sou Caterine Okubo e até o próximo episódio, todos os sábados, às 7h30 da noite, antes do resumo do Américas no Ar, aqui na Record Américas. Beijos!